Então, pessoal, voltando aqui, esse aqui novamente é meu GitHub, né? Para quem estiver seguindo o projeto aí que eu estou fazendo, é só ir lá e dar um follow lá, pode pegar o repositório, depois mais para frente, quando eu colocar lá o projeto lá. Uma coisa também que eu vou fazer uma videoaula aqui explicando como é que a gente vai fazer isso, né? Com Git, usando o Git lá, upando lá no repositório do GitHub. E é isso, vamos seguir aqui com Visual Studio. Então, a gente criou aqui as pastas já, né, com a organização do projeto, e dentro delas também, dentro do projeto da solução, né, temos também outros arquivos, que é o program.cs, o package.config, um form que já veio por padrão aqui, né, para a gente, se você dá compilar aqui, né, dar um build no projeto, ele já abre sem nada, né? A gente vai utilizar ele, e o app.config. Como a gente vai fazer o connection factor, né, a conexão com o banco de dados, primeiro a gente vai fazer uma configuração aqui no app.config. Após a tag aqui de startup, vamos dar uns 2 espaços aqui e vou colar aqui um código aqui, que é o connection string. Ele abre a tag e fecha a tag aqui, então temos só uma linha de configuração. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente entender como funciona. Essa connection string, ela, no caso aqui, inicialmente ele adiciona um name, né, ao projeto, Project YouTube, que é o que a gente criou. Eu vou dar um Ctrl C aqui já para deixar copiado, porque a gente vai precisar desse name aqui. Depois disso a gente declara a connection string, né? Então a connection string é igual a server. Qual é o nome do server? Localhost. Por que localhost? Porque a gente vai trabalhar com um banco de dados nosso, né, interno, que está instalado, que é o MySQL, que a gente instalou através do champ. User ID, por padrão, o champ ele vem como root, então eu coloquei aqui root. Database é o nome do projeto. Então, se a gente entrar aqui no projeto, a gente vai ver aqui Project YouTube, né? A gente criou até a tabela de usuário lá. É isso. Então, a gente coloca aqui Database Project YouTube. Provider Name. A Provider Name aqui é o mysql.data.mysql client, que é a referência que a gente puxou aqui naquela hora usando o gerenciador de pacote Nugget, né? Então a gente meio que já fez a configuração que a gente precisa aqui dentro do app.config. Eu vou fechar ele aqui e vamos criar uma classe dentro do Project Connect. Adicionar, né, classe. Vou dar o nome dela de Connection Factory. Criamos ela aqui, ela abriu, Connection Factory.cs. Inicialmente a gente já coloca aqui primeiro como público, né? A gente declara essa nossa classe como pública para ela ter esse acesso público às outras classes que vão estar nas outras pastas ali, né? Que vão precisar acessar aqui para conectar com o banco, né? Então a gente vamos criar aqui um método que vai ser público também, então public, e ele não vai ser void, ele não vai retornar vazio, ele vai retornar um MySQL connection, ele vai retornar uma conexão. Como a gente não tem ele declarado aqui em cima, né, a gente precisa declarar ele, então use mysql.data.mysql client. Importamos ele lá, então beleza, aí ele já não está dando mais erro aqui. Dentro disso, se a gente colocar um Ctrl espaço, ele vem algumas dicas até de você criar aqui o método, né? Então a gente vai criar aqui igual ele está pedindo, ó, get connection. Pega conexão, a gente vai criar um método chamado pega conexão. Então vamos colocar aqui o método aqui, abrir e fechar ele, beleza. E ele está como vermelho aqui. Por que ele está como vermelho? Porque esse método ele não é void, ele está esperando algo de retorno. Então
a gente tem que retornar algo por obrigatoriedade para parar esse erro aqui. Dentro disso a gente vai criar uma string de conexão. Então eu vou colocar um comentário aqui, string de conexão, e a gente vamos declarar uma variável aqui para segurar essa string. Então string vcon, eu vou chamar essa variável, que é a variável de conexão, recebe configuration manager. Esse configuration manager ele é uma biblioteca do system.configuration que a gente precisou colocar lá como referência. Então se a gente não tivesse colocado, ele não ia conseguir utilizar aqui. Então como a gente colocou a referência lá, a gente pode importar ele aqui dentro dessa classe. Então eu importei ele está aqui em cima já, System Configuration. Então o System Configuration, a gente declarou ele para a gente utilizar o Connection String, que foi o que a gente declarou lá dentro do app.config. Ele retorna uma lista, né? Tipo, nem uma lista, ele retorna um objeto, vamos colocar assim, e a gente vai dar aquele nome lá que eu falei que a gente tinha que pegar lá no app.config, que é o add name, né, do connection string. Então a gente colocou aqui project stock porque a gente declarou ele lá como o nome como esse. Então ponto connection string. Então beleza. Ainda está dando erro. Por que ele está dando erro? Porque a gente não retornou ainda a conexão. Então vamos fazer isso agora. Return new, né? Uma nova MySQL connection, e a gente passa o vcon, que é a variável de conexão, para ele. Beleza. Finalizamos aqui o nosso connection factory. Então a gente já pode trabalhar com uma conexão dentro do nosso projeto. Vamos ficando por aqui e é isso, pessoal. Compartilha, pode comentar alguma dúvida, que a gente está aí para ajudar. Valeu, um abraço e GG.